o título é Desentulhando Poços. Capítulo 26 de Gênesis, amém? Diz assim, verso 1: E havia fome na terra. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em... O que está escrito na tua Bíblia? Em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças aonde? Ao Egito, habita na terra que eu te disser. Só uma pausa. A Bíblia não está dizendo aqui, se você ler o capítulo anterior, você não vai ver Isaque dizendo, vamos para o Egito. Você não vai ver Isaque fazendo menção de ir para o Egito. Mas como Deus, ele enxerga além dos olhos, ele sabe, como está em Provérbios 16:2, que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor vê o quê? A motivação do seu coração. Amém? Então, antes que ele fizesse algum tipo de menção, vou para Gerar ou vou para o Egito, Deus já chega para ele e diz o seguinte, não desças ao Egito. Eu sei o que você está pensando, Isaac. Então não é para ir para lá. É a maneira que Deus de convencer. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Que terra que é? Peregrina nessa terra, que terra que é? A terra de Gerar. Amém? A primeira revelação não é uma novidade para muitos, né? Porque eu já disse isso. Como que é o nome da terra? Gerar. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, é isso que Deus espera de você. Amém? Se não entendeu ainda, gerar. Deus quer que você gere. Amém? Glória a Deus. Querido, Deus não tem filhos estéreis, ou os filhos dos senhores não são estéreis. Amém? Eles produzem, eles prosperam em qualquer lugar. Amém? Independente. A nossa economia não é daqui, amado. Tem muito crente que fica preocupado com a economia aqui. Não é daqui. Amém? Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a quem? A Abraão, teu pai. Vai pegando essas colocações que são chaves para a palavra de hoje, tá? E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse, eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão,
e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e posses de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? O que está escrito na tua Bíblia? O invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus fizeram o quê? Entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém? Glória a Deus. Querido, Gerar, aqui para nós hoje a revelação é, Gerar, ele é o mundo em que nós habitamos, esse mundo físico. E a primeira coisa que o Senhor quer nos dar nessa noite, através dessa palavra, é que a casa de Isaque aqui é a igreja. Amém? E a casa de Isaque, sendo a igreja, nós aprendemos que a igreja tem autorização de Deus para prosperar em qualquer lugar aonde ela chegar. Amém ou não amém? Então, a igreja, você é a igreja de Deus, aonde você for, se você anda debaixo da nuvem de Deus, você tem autoridade, autorização para prosperar em qualquer lugar que você chegar. Você tem autoridade, e é isso que significa a bênção de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 10, 22, diz que o que enriquece é a bênção de Deus, e não acrescenta dores. E o que é bênção? Bênção é a autorização de Deus para prosperar. Todas as vezes que o teu filho chega em você e fala, a sua bênção, meu pai, e você diz, Deus o abençoe, Deus te prospere, ele está pedindo a tua bênção e você faz isso, você está autorizando o teu filho a ser próspero. Você está autorizando ele a ser próspero. Todas as vezes que teu filho chega para alguém de mais idade e pede bênção, e a pessoa abençoa ela, em nome de Deus, ela está autorizando o teu filho a prosperar. Amém? Por isso, amado, que é muito importante que o teu filho, todos os dias, ele te peça essa bênção. Ao acordar, ao sair de casa, ao voltar para casa, ao dormir, em todo momento que ele se lembrar, se ele fizer isso daí e o pai ou a mãe abençoar, ele está sendo autorizado a ser próspero. Por isso, amado, que a gente vê muitas coisas mudando de figura. Por quê? Muitas pessoas deixaram esse costume, acha isso antiquado, acha isso antigo, acha que não deve fazer mais. Tem pai que repreende um filho porque pede bênção para ele. Isso é terrível, não pode deixar acontecer. Então a bênção é a autorização que nós temos para prosperar. E é quando nós fazemos parte da igreja, a igreja é a única instituição sobre a face da terra que tem autorização para prosperar aqui. Então, a igreja é a única instituição que tem autorização de Deus para prosperar sobre a terra, a prosperidade que vem de Deus. Porque a prosperidade, querido, não é aquilo que o mundo prega. Tem muita gente que tem dinheiro, não sabe nem quanto possui, não é próspero. Tem gente que não tem dinheiro, não sabe o que vai comer no café da manhã, amanhã. Mas é mais próspero do que muitos que têm dinheiro. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ele. Amém? E aqui, meu amado, a casa de Isaque é a igreja. E Gerar é o mundo. E a igreja recebeu de Deus a autoridade para prosperar.
Só que essa realidade, ela só acontece quando, querido? Quando? Primeiro, quando nós não repetimos os erros do nosso passado. Quando nós não repetimos os erros. Ou se repetimos os erros, ou se pecamos contra o Senhor, nós precisamos o quê? Reconhecer esse erro e nos arrepender dele e abandonar ele. Amém? Porque aqui nós começamos a ler na palavra de Deus que havia fome na terra, não em Gerar, mas na terra onde Isaac estava anteriormente, por isso que ele foi para Gerar. E quando ele chegou lá, havia uma intenção no seu coração de ir para o Egito, porém Deus falou com ele, você não vai para o Egito, você vai peregrinar nessa terra, e Deus trouxe a lembrança dele o quê? A promessa que Deus havia feito para Abraão. E Deus começou a falar com ele, olha, da forma como Abraão tinha andado com Deus. Deus começou a falar, olha, Abraão me obedeceu. Abraão, ele respeitou e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. E assim vai ser contigo, Isaac. Basta apenas que você peregrine nessa terra, que você fique aqui nessa terra. Essa é a direção que eu dei para o teu pai, é que peregrinasse nessa terra, e é a mesma direção que eu estou te dando hoje. Só que ele recebeu essa direção, e ele cometeu o mesmo erro do pai. E olha só, entre os versículos 6 e 11, não faz menção de prosperidade na vida de Isaac. Mas narra o quê? O pecado dele. Narra que ele cometeu o mesmo erro que seu pai. Porque o Abraão tinha falado para Abimeleque que Sara não era esposa, era irmã. Ele não mentiu, porém omitiu que ela era sua esposa. E Isaac fez a mesma coisa aqui. Ele, ao invés de dizer, é minha esposa, não, ele falou, é minha irmã. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele temia que os homens daquela terra, ou o próprio rei, matasse ele para ficar com Rebeca, porque era muito formosa. E isso significa o quê, querido? Que ele, todas as vezes que nós agimos, deixamos de fazer algo por medo, nós estamos mostrando, tanto no natural, para quem nos conhece, quanto para o espiritual, que nós não confiamos no Senhor. Porque se Deus fez uma promessa, amado, você acha que Deus iria matar? Nós só estamos vivos por quê? Você acha? Nós estamos vivos por causa das promessas que o Senhor nos fez. O que nos mantém vivos são as promessas que o Senhor nos fez. O que nos mantém diante de Deus, porque o nome do Senhor ele só é glorificado nas nossas vidas quando as promessas dele se cumprem em nós. Porque enquanto elas não se cumprirem, são palavras. E como Deus, a palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, que Deus vela para que se cumpra a sua palavra, ele não deixa nenhuma das suas promessas cair pelo chão. Amém? Ele vai manter vivo. Então faltou em Isaac essa confiança, de confiar no Senhor. Não, ela é minha mulher mesmo. E ainda que Abimeleque falasse, vou te matar, Deus não deixaria. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. E o Senhor tinha acabado de renovar com ele. Dizendo, você, como eu te prometi ao teu pai, assim eu farei contigo. Eu vou te abençoar. E ele não fez isso. E ele, querido, ele ficou com medo de fazer o que era certo para poder agradar ao rei. E o rei não se levantar contra ele. Tem muita gente, meu amado, que não faz coisas erradas. O erro dela, sabe o que é? É agradar os outros. Tem muitas pessoas, há um tempo atrás eu ouvi uma pregação de que Deus, ele guarda as pessoas que estão lá no mundo por causa do comportamento de certos crentes. Porque ele não dá testemunho, mas tem pessoas que Deus guarda lá fora no mundo, são mantidas lá fora no mundo por causa do comportamento meloso de certos crentes. Por quê? Tem pessoas que querem trazer o outro para Cristo,
agradando ela, lambendo ela, cheirando ela. Lógico que você tem que abraçar, lógico que você tem que ser simpático, mas a minha Bíblia está escrito que a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso omitir a verdade para poder ficar alisando as pessoas, porque, se não me engano, foi Spurgeon que disse isso, que aquele que se converte emocionado se desvia quando a emoção acaba. Aquele que se converte porque foi paparicado, na hora que ouviu o primeiro não, ele sai da igreja. Aquele que se converte paparicado numa igreja como a Geração Eleita, na primeira palavra que ele ouvir aqui, ele se desvia. Por quê? Porque eu não estou aqui em cima e ninguém que sobe aqui nesse altar sobe para massagear a ego de ninguém. Nós subimos aqui para poder pregar a palavra. E Deus hoje está dizendo o seguinte: tem muita gente querendo a prosperidade de Deus, querendo ser abençoado. Ouve que a igreja tem autorização para prosperar e fica se perguntando por que eu não prospero. Por que Deus não me prospera? Não é Deus. Olha para você. Veja como que está a tua conduta. Não olha se você está fazendo só coisa errada. Repare se você está deixando de fazer coisas certas. Porque quem tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, também o quê? Comete pecado. Então tem muitas pessoas que querem trazer pessoas para Cristo, agradando elas. E está perdendo elas. Está perdendo elas. Por quê? Porque elas não vão se converter, amado. Elas podem até vir, mas elas não vão se converter. Porque lambendo, você não as edifica na rocha, você planta elas na areia. E Deus já está farto de crente de praia. Crente de praia, sabe o que é o crente de praia? É o firmado na areia e raso de Bíblia. O mar não é mais raso na praia, sim ou não? É mais raso na praia. Crente de praia, ele é firmado na areia e raso de Bíblia. Raso de Bíblia. Quando você prega a Bíblia para ele, ele se desvia, porque ele não gosta. Então Deus está dizendo aqui, para que você chame essa prosperidade para a tua realidade, você precisa não repetir os erros do teu passado. E se você perceber que está repetindo, se arrependa deles. Conserte, querido. Tem gente que quer as coisas, quer que a vida seja transformada, mas ela não conserta o que está errado. Quando eu vou atender alguém, ela começa a falar sobre alguns assuntos, eu já pergunto logo: você faz isso? A Bíblia diz isso, você faz isso? É assim que está você? E aí ela começa a falar: não, você precisa consertar isso primeiro. Não, pastor, mas eu quero que ore. Não, eu vou orar por você, meu amado. Mas não adianta orar para que Deus te proteja se a tua casa não tem porta, meu querido. Se você não consertar o que está errado, não tem como isso. Não tem como acontecer. Então precisa consertar. Por quê? Porque quando nós consertamos os erros que nós cometemos, Deus nos abençoa tremendamente. Quer ver o que aconteceu com Isaac aqui? Do versículo 6 ao 11, ele cometeu o erro que seu pai cometeu. Aí no versículo 12, que foi logo depois dele ter consertado o erro dele, olha o que aconteceu. O que está escrito na tua Bíblia? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano o quê? 100 vezes mais. 100 vezes mais. Ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque ele consertou. Ele consertou. Não adianta querer bênção de Deus, amado, estando no erro, estando no pecado. Não adianta. Você pode buscar algumas coisas, mas é assim. Se Satanás, ou melhor, se um ladrão entrar na tua casa pela janela do banheiro, ele não vai levar só a tua escova de dente.
Ele vai levar tudo que passa pela janela. Tudo que passa. Mas ele não vai ficar só no banheiro, ele vai na sala, ele vai na cozinha, ele vai no teu quarto, ele vai no quarto das crianças, ele vai na despensa, ele vai em tudo quanto é lugar. E o que ele conseguir tirar da tua casa, ele vai tirar. Mas ele não entrou pela porta. Ele entrou pela janela. Só a janela do banheiro estava aberta. Só a janela do banheiro estava desprotegida. Você entende? Que quando há pecado, não importa a área. Não adianta a área. Ah, pastor, eu preciso prosperar, eu dou dízimo e dou oferta. Tem promessa para quem dá dízimo e oferta? Sim. Leia Ageu, amado. Leia Ageu. Ali, Ageu. Deus vai falar para aquele povo ali, dizendo, olha, recebeis salário e colocai o quê? Num saquetel furado. Então a gente entende o quê? O problema não é trabalho, o problema não é ter um emprego. Aí fala assim, come, mas não se farta, não mata a fome. O problema não é comida, não é falta de comida. Se veste, mas não se aquenta, então o problema não é roupa. Entende? Então há outro problema. Tem um outro problema. Que problema que é esse? É o pecado. É dizimista, é ofertante, mas tem outro pecado. É mentiroso, é enganador, recebe propina, paga propina. Busca. E aí quer enganar o Espírito Santo. Senhor, eu preciso da tua bênção, sim. Mas Deus está dizendo, olha, é só andar. Quando Deus foi falar com Caim, depois que o sacrifício dele não foi aceito, Deus chegou assim para Caim e falou assim, Caim, por que você anda zirado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, o pecado jaz à porta, e contra ti é o teu desejo. Mas a ti, Caim, a ti, somente a ti, cumpre dominá-lo. Só a ti cumpre dominá-lo. Eu quero te abençoar, eu quero derramar bênção sobre a tua vida, eu quero derramar minha unção sobre você, quero trazer o meu espírito sobre você, Caim. Porém, você não quer proceder direito, você não quer proceder certo. E é isso que Deus está falando aqui através dessa palavra, meu querido. Enquanto ele tinha a promessa, Deus havia prometido para ele que iria prosperar ele, como fez com Abraão, mas ele resolveu repetir o erro. E enquanto ele estava errado, não tinha bênção, não tinha prosperidade. Até que o rei descobriu que não era irmã, era mulher. Aí o rei chamou ele, aí não teve como ele não consertar aquela situação. Depois que consertou, já no versículo seguinte, nem fala como que foi a semeadura, nem fala o que ele fez para cuidar da semeadura, fala só que ele semeou e colheu. Tem gente que eu acho que gosta de sofrer. E aí, meu amado, a palavra vai dizer aqui, no verso 13, engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. Algumas palavras diz que ele engrandeceu e se tornou riquíssimo. Riquíssimo. Com uma colheita só ele se tornou riquíssimo. Aí eu te pergunto uma coisa, como que Isaac prosperou depois que ele consertou o erro? Como que Isaac prosperou? Querido, naquela terra não é como aqui não. Aqui nós sabemos que nessa época a umidade é baixa, que não chove muito. Mas a partir de setembro, é isso? O trem chega, né? E aí vai chover até abril, maio, não é isso? Esse ano foi assim. Mas lá não. Lá tinha algo que precisava existir para que garantisse essa prosperidade. Ele enriqueceu-se através dos poços que o seu pai tinha cavado. Amém ou não amém? E o que poço significava aqui, querido? Vida, sustento e prosperidade. Era necessário, precisava de poço para dar água para os animais, água para as pessoas, para tomar banho, para cozinhar, para irrigar a terra. Era necessário ter poço. E ele se enriqueceu por causa desses poços. Aí, querido, sabe o que aconteceu? Quando a gente começa a prosperar, tanto no trabalho,
tanto na família, quando a gente começa a crescer espiritualmente, quando a gente começa a se destacar em algumas situações, qual que é a primeira coisa que aparece? Alguém para te abraçar e te dizer, parabéns. Começa a aparecer os filisteus, começa a aparecer os invejosos. No verso 14, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que, o quê? Os filisteus o invejavam. Fala para a pessoa que está até lá, fala assim, inveja é coisa de filisteu. Amém? Se você permitir que a inveja tome conta do teu coração, você se torna um filisteu. O invejoso é filisteu. Agora entenda uma coisa, querido. Só que é o seguinte, o que eles pretendiam com essa inveja? Verso 15. Algumas versões dizem assim, e por causa disso, os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus o quê? Entulharam e encheram de terra. Quem não está contente com a tua prosperidade, com o teu crescimento, que tem inveja de você, é isso que ela quer fazer. Ela quer entulhar os teus poços. Ela quer entulhar os teus poços. Por quê? Porque entulhando os teus poços, ela afeta a tua vida, o teu sustento, e ela impede a tua prosperidade. Se ela entulhar os teus poços. Agora entenda uma coisa, querido. Tão certo quanto Deus vive, quando você esboçar qualquer sinal de prosperidade ou de crescimento, a primeira coisa que você nota perto de você, a presença dos filisteus. Os filisteus aparecem. Aí eu pergunto para você, qual deve ser a tua atitude diante disso? Qual deve ser? Verso 18, foi o último versículo que nós lemos. Diz assim, e tornou Isaque, e cavou o quê? Os poços de águas, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém? Então, antes de cavar os teus próprios poços, desentulhe os poços que você recebeu de herança. Você já vai entender o que significa desentulhar poços. Desentulhe. Por enquanto, coloque na tua mente que você tem que desentulhar poços. Por quê, querido? Porque o que Satanás pretende entulhando os poços que são herança tua? Primeira coisa que ele quer te fazer desobedecer a direção que é dada pelo Senhor. Fala, misericórdia. Satanás, com os invejosos, ele quer fazer você desobedecer. Querido, e tem pessoas, meu amado, que olha, recebe a direção de Deus, vem na igreja, ouve a palavra de Deus, ou já ouviu a gente falar a respeito da direção que Deus nos deu como igreja, mas aí chega um certo ponto da sua vida, ela começa a achar que a direção não é para ela. Ela começa a achar que não serve mais. Ela começa a dizer que é muito difícil. E que chegou a hora dela cavar os seus próprios poços. Entende? Aí, ela desobedece. Por quê? Porque Isaque, querido, lá em Gerar, ele poderia pegar e falar assim, não, eu vou começar tudo de novo. Eu vou começar tudo de novo. Olha, nós não precisamos ficar aqui. Nós vamos começar tudo de novo. Nós vamos cavar novos poços. Ele poderia ter feito isso. Mas aí, querido, o próprio Deus apareceu para ele no começo do capítulo 26 e diz para ele, lá
habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Ele está dando para ele uma direção, fica aqui. Aí ele lembra outra coisa, presta atenção. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o quê? O juramento que eu tenho jurado a quem? A Abraão, teu pai. Ele poderia falar, vou começar de novo. Mas a direção que Deus deu para ele, era para ele continuar andando de acordo com a direção que Deus havia dado para Abraão. Para aquele que veio antes dele. Você está entendendo? Deus condicionou a prosperidade dele, o crescimento dele, à direção que Deus havia dado para Abraão. Não era só a promessa, era a direção também. Aí, por isso que ele decidiu cavar novamente os poços que eram de seu pai. E Satanás queria, falando, olha, sai da direção que Deus te deu. Quando Satanás quer entulhar os poços, ele quer que você desista. Que fazendo você desobedecer, ele também te faz desistir. Desistir da promessa. Quando você diz, a pessoa está aqui na igreja, está com a gente um tempão aqui, aí de repente, ela arruma uma briga para poder sair da igreja, porque eu nunca vi isso, meu Deus. Quantas igrejas, quantas pessoas estão com a gente, aí ela não quer mais continuar congregando com a gente, aí o que ela faz? Ao invés de vir conversar, pastor, eu não quero ficar aqui, não, ela arruma uma encrenca, ela arruma uma briga, e ela vai embora, ela sai da igreja. Quantas pessoas não já fizeram isso? E depois sai falando, é porque o pastor é isso, é porque essa igreja é assim, é porque o irmão fez isso. Mas ela mesmo não chega para a gente e fala assim, olha, eu não quero mais ficar aqui. Mas aí ela sai, ela arruma uma desculpa, ela arruma uma briga e depois fica contando para os outros para poder justificar seu próprio erro. Então quando a pessoa faz isso, querido, o que ela está fazendo? Ela está desobedecendo o que? Uma direção que Deus deu e está desistindo da promessa. Ela está desistindo da promessa. E ao desistir da promessa, ela adultera o propósito original de Deus para a vida dela. Agora entenda, se você achar que a direção que Deus está te dando não serve, é difícil demais para você, e que você é bom o suficiente e decide andar por tua própria conta, você está decidindo desobedecer. Quando você desobedece, automaticamente você desiste da promessa, e desistindo da promessa, você adultera o plano original de Deus para a tua vida, ou seja, você coloca outro fundamento no lugar daquele que outra pessoa já pôs antes de ti. E aí sabe o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9 a 11, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como sábio construtor. Aí ele diz assim, e outro edifica sobre ele. Aí no verso 11 ele diz assim, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Isaac aqui, meu amado, quando eles entulharam os poços, era para fazer Isaac, o desejo de Satanás era fazer ele desobedecer a Deus, desistir da promessa, jogar a promessa fora. E colocar um outro fundamento e dizer assim, eu vou começar tudo de novo. Eu vou fazer sozinho, porque eu dou conta. Meu pai já venceu as guerras dele, agora eu vou vencer as minhas. E desentulhar os poços, querido, significa, primeiro, não deixar que os poços de vida e a sabedoria dos que vieram antes de nós sejam entulhados pelo inimigo. Não podemos nos esquecer das fontes de vida que já foram abertas antes de nós. E aqui eu digo para você, sabe por quê?
Porque olha só, o que nós mais vemos hoje são invenções e mais invenções dentro das igrejas. Invenções e mais invenções. Já falei a respeito disso. Antes era só uma parede preta. Agora é preta por dentro e por fora. Antes era só a cor preta. Agora é luzes e fumaça. É invenções e mais invenções. Quando eu me converti, meu amado, eu comecei a fazer parte da equipe de louvor. E era assim. O ministro de louvor, o dirigente de louvor, pagava um preço pelos louvores da noite. E quem ia ministrar a bateria, os outros instrumentos, e quem ia cantar também pagava um preço, orando, buscando, jejuando. E não tinha aquele negócio de ligar para o pastor, por que vai pregar hoje à noite, para a gente cantar umas músicas igual, parecida? Não tinha isso. Porque as músicas que o Espírito Santo ministrava no coração do dirigente, meu amado, o mesmo Espírito que estava trazendo, ministrando no coração do pastor, a palavra da noite, era o mesmo que estava ministrando no coração do dirigente, as músicas que seriam ministradas. Era o mesmo que estava ministrando no coração das pessoas que eram responsáveis pelas outras coisas na igreja. E era realmente um corpo. Mas agora, ao invés de orar e jejuar, o dirigente quer, olha, vamos cantar essa música, porque vai ser igualzinho com a palavra que o pastor vai pregar. Porque vai ser desse jeito, porque vai ser assado, vamos fazer isso. Meu amado, é uma luta, os irmãos sabem aqui. Vamos apagar a luz, pastor. Só essa daqui. Só essa daqui. Não, vamos apagar mais. Não, irmão. Quem gosta do escuro é Satanás. Eu não. Não gosto. Não, pode brigar com o que for comigo. Vou sair da igreja, sai. Vai, tá cheio de igreja preta, cheio de igreja escura. Mais confortável, mais gelada do que essa. As cadeiras são mais confortáveis do que essa. Vai para lá. Mas não fica aqui querendo que eu apague as luzes, porque eu não vou. Não vou fazer. Por quê, meu amado? Porque eu olho para trás, eu não vou deixar Satanás entulhar os poços que outros que vieram antes de mim abriram para chegarmos aqui. Ou você acha que o Evangelho foi sempre essa maravilha que nós estamos vivendo hoje? Não. Durante 1000 anos, querido, não se houve manifestação de Espírito Santo sobre a terra. Ele estava aqui, mas não se manifestava. Mais ou menos do ano 500 ao ano 1500, querido, foram 1000 anos. Porque a igreja estava morta. Por que ela estava morta? Porque entulharam os poços. Os poços que Jesus e os discípulos e apóstolos tinham cavado foram entulhados e inventaram outras coisas. E aí, você quer saber essas outras coisas? Vai na história e você vai ver. As indulgências, vendendo madeira dizendo que era da cruz de Cristo, pedaço de pano dizendo que era da roupa de Jesus. Vendendo terreno no céu, amado. E tinha gente que pagava. Inventaram coisas. Até que mais ou menos no ano 1500, através de um homem, um padre chamado Martim Lutero, Deus trouxe toda essa reforma. E aí a gente conheceu o Evangelho chegou até a gente de uma forma maravilhosa, e Deus continua trabalhando, esses poços continuam sendo desentulhados, mas começou a aparecer gente, filisteus, travestidos de crente, querendo entulhar esses poços, dizendo, não, nós temos que pintar a igreja, mas eu não vejo o templo de Salomão, Deus falando para eles pintar as paredes de preto, mas dizendo, olha, coloca ouro no chão, reveste as paredes de ouro, no teto também de ouro, para quê? Para aquilo que é claro se torne o que mais? Mais claro, mais luz.
E aí a gente, não, é porque as pessoas, elas vão se sentir melhor ali no ambiente mais escuro. É porque as pessoas, elas vão gostar. Elas vão se sentir mais tranquilas. Olha, cientificamente, que se dane a ciência. Não é assim que a Bíblia ensina. O Senhor está trazendo novamente, está levantando uma nova geração de adoradores. E essa nova geração de adoradores é a geração que vai desentulhar esses poços, amados. Vai tirar esses poços. Começaram a falar. A minha Bíblia fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Tem um monte de igreja pregando, mas pecam aonde? No fazer discípulo. Aí começa, aí vamos fazer a estratégia tal. Nós vamos fazer assim. Aí vai lá na Colômbia, traz uma visão que funciona lá, para funcionar aqui. Amado, o que funciona aqui, Deus nos dá aqui, amado. Aqui. Deus nos dá aqui, por quê? Porque o mesmo Espírito que age lá, age também aqui. É isso que Deus está falando para o seu povo. E disse tantas vezes: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas a igreja não quer ouvir. A igreja quer ouvir o quê? Que lá na Dinamarca, se não me engano, tem um movimento que está acontecendo lá agora. Como que acontece? Eu vou para a praça, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou pregar Jesus para a pessoa vem vindo lá, fala: eu posso te dar um abraço? Aí ela vai lá e abraça a pessoa, e eu posso orar com você? Aí ora com ela ali: você quer aceitar Jesus? Aí ela: eu quero. Aí, você quer batizar? Quero. Aí ali acha um chafariz, um negócio, mete a pessoa lá dentro, batiza a pessoa de qualquer jeito, depois a pessoa vai para casa. Aí um monte de igreja começa a pegar isso. Não, nós vamos usar porque está funcionando lá. Ouve o Espírito Santo. Ouve o Espírito Santo, desentulha esses poços. Fica falando: quero prosperidade, quero prosperidade, quero prosperidade. E Deus quer prosperar, amado. Deus quer abençoar. Mas Deus quer te abençoar através dos poços corretos. E esses poços ainda estão sendo desentulhados desses 1000 anos onde não houve manifestação do Espírito Santo sobre a terra. E agora estão surgindo outros querendo entulhar. Como? Vou ajudar Deus. Se a gente pintar a igreja de preto, as pessoas entram mais rápido no Santo dos Santos. Vamos tocar música. Aí, amados, tem uns pastores que faz o curso de PNL, Programação Neurolinguística, aprendem técnicas de hipnotismo, para quê? Para subir e começa a fazer movimentos, falar, e cria todo um ambiente para quê? Para hipnotizar as pessoas. Aí as pessoas fazem o que ela quer. O Espírito Santo está vindo sobre você, você vai começar a chorar. E a pessoa chora. A música. Amado, você não sabe o tanto que eu sou chato com isso. Por quê? Porque a música é um poço entulhado no mundo inteiro. É um poço entulhado, por quê? Porque a maioria dos cantores que você vê, que faz sucesso, que você gosta, não tem pastor, não tem igreja. E as músicas que eles cantam falam de Deus, mas quem compôs? Tem um ministério que é copiado no mundo inteiro, admirado, falado. Todo mundo fala, todo mundo gosta, um monte de cantor já gravou. Mas essa igreja, meu amado, essa igreja, uma igreja que coloca o mundo no altar, que tolera tudo que Deus condena na Bíblia entre os seus. E a igreja aprova, hein? E eles cantam, e eles compõem. Um monte de cantor aqui no Brasil, ao invés de cavar esse poço, desentulhar esse poço, para que a água do Espírito Santo venha e o leve a compor algo de Deus, realmente não copia, faz uma versão.
e vai ministrar nos altares. O poço está entulhado. Isso sem contar com as pessoas e mais pessoas que estão colocando um outro fundamento naquele que já está posto. Outro fundamento. Sem contar naqueles que usam o evangelho como seu negócio. As igrejas, que não faz nada de graça. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. A maioria das igrejas não faz nada de graça. Nada. Nada. Tem encontro, tem uma igreja que até para tomar Santa Ceia, no dia de Santa Ceia tem que pagar a entrada. Porque não é mais o pastor local que faz. Aí tem que fazer via conferência em todas as igrejas. Aí um membro vem e tem que pagar 50 para entrar. É o custo da transmissão. Aí se eu não tiver, vai ficar sem tomar a Santa Ceia. O Jesus deles, quando voltar para levar a igreja, vai cobrar para você ir com ele. Vai cobrar, vai falar, pega. Falou, ou você paga ou você não vai. Amado, Deus não está nisso. Diga comigo, fala, Deus não está nisso. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Diga, eu sou a igreja do Senhor. Diga assim, nós somos a igreja do Senhor. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, nós temos a autorização de Deus para prosperar em qualquer lugar. Amém? Nós temos autorização de Deus para prosperar em qualquer lugar. Você sabe o que significa isso, amado? Ó Isaac. Isaac, para ele colher 100 vezes mais, ele contratou um coach. Ou ele foi numa igreja para ouvir uma palavra de motivação. Ou ele comprou um livro. Ou ele comprou um DVD. Ou ele comprou um curso. Né? Aí ele assistiu o curso de motivação e tal. Aí ele descobriu o que ele estava fazendo de errado. Aí ele foi semear naquela terra. E ele usou uma técnica que foi revelada por um coach. E aí ele colheu 100 vezes mais. Foi isso que aconteceu? Não. Não. Você sabe o que Deus está dizendo para você? Fala para a pessoa que está ao teu lado. Deus está dizendo para você que você não precisa ajudá-lo para ser abençoado. Amém ou não amém? O que você precisa fazer? A mesma coisa que Isaac, querido. O que Deus falou para ele? Peregrina nessa terra. Peregrina nessa terra. Peregrina nessa terra, amado. Aí ele fala assim, olha, peregrina nessa terra, eu serei contigo. É o que Deus está falando para você hoje, eu serei contigo. Eu serei contigo. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência, a tua semente, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. E aí o verso 4, ele está falando para você, ó. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, olha só, Abraão obedeceu a minha voz, o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Fala para a pessoa que está até lá, tudo que você precisa fazer é obedecer. Amém? Peregrina. Peregrina sobre a terra, ou seja, vai na padaria, mas obedece. Vai no mercado, obedece. Ah, pastor, mas se eu não tiver dinheiro? Na minha Bíblia, lá em Isaías diz assim, vinde todos vós, vinde às águas, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, vós sem dinheiro, comprai e comei.
Amado, eu não estou contando conto da carochinha. Teve uma vez, essa semana eu estava falando para uma pessoa que eu falei, não sei se foi para o Fernando, foi para alguém que eu falei assim, não, falei de um banco, eu falei, não, eu não fecho minha conta nesse banco. Por quê, querido? Porque já aconteceu assim, eu chegar, eu não ter dinheiro no banco. Aí eu tinha um dinheiro numa época para poder cobrir um cheque, e eu precisava comprar uns negócios para casa. E eu falei, eu vou comprar, e Senhor me abençoa. E eu fui e comprei quase o valor todo que eu tinha para cobrir o cheque. E eu fui para casa. Quase não dormi à noite, mas eu orava. Porque não dormir e reclamar, querido, é adorar Satanás. Sabia disso, né? Então assim, se não conseguir dormir, ora, leia a Bíblia, canta louvores, faz alguma coisa para Deus. Não fica acordado reclamando, não. Tá? Chorando, ai meu Deus, meu cachorro morreu. Não é assim, não. Glorifica o Senhor. No outro dia, querido, antes de ir para o trabalho, sabe o que eu fiz? Eu fui direto no caixa do banco. Quando eu cheguei lá, tirei um extrato. Ao invés de debitar o que eu tinha comprado, eles creditaram. Aí eu falei, meu Deus. Aí o que eu fiz? Glorifiquei o Senhor e corri para o banco. Cheguei lá, falei, vocês erraram. Olharam, falaram, não tem nada errado aqui não. Amém, glória a Deus. Aí o mesmo banco, querido, eu recebi um pagamento de um cheque. O pagamento era R$210 no cheque ainda. Peguei o cheque e depositei. O cheque voltou. Só que é o seguinte, ele ficou vinculado. O William sabe bem disso aí. Ele ficou vinculado, depositei o cheque, ficou vinculado. Mas o cheque voltou e continua vinculado. Aí eu liguei para a pessoa do cheque, falou, representa o cheque. Fui lá, peguei o cheque e... Aí vinculou mais o valor dele de novo. Dobrou o valor vinculado. Quando liberou tudo. Dobrado. Aí eu fui no banco de novo. Está acontecendo? Não. Quando tem erro, quando eles acham erro, eles falam. Não fala, William? Fala, está falando que fala. Mas falou que não estava errado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Minha sogra está aqui. Eu morava ali no Recanto dos Pássaros. Em 2016. Sábado à noite. Eu estava com a minha esposa, com meus filhos lá. Falei, meu Deus, o que nós vamos comer amanhã? Nós não temos nada em casa. Outro dia de manhã, nem café a gente fez. Só tinha o leite dos pequenininhos, né, que tomavam, o Ian também tomava um leitinho ainda. E eu estava falando, Senhor, Pai, eu te glorifico. Eu te glorifico, Senhor. Eu glorifico o Senhor porque o Senhor não deixa de ser Deus. O Senhor não deixa de ser Deus. Eu falava tanto naquela época que as nossas dificuldades, as nossas lutas não diminuem o Deus que nós servimos. Ele não é mais Deus porque estamos bem, nem menos Deus porque passamos por luta. Ele continua o mesmo. Aí teve uma irmã que achou que aquela música era minha. Aquela, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Aí eu falei, pastor, eu achava que era sua. Quando a gente começou a cantar na igreja, eu falei, não, é minha não, se fosse. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor, amado. Aí de repente eu recebi, sabe aquelas mensagens de texto ainda? Já tinha o WhatsApp, mas eu não tinha telefone para o WhatsApp. Era mensagem de texto. Uma irmã, lá em Juara. Pastor, mandou uma mensagem. O Senhor tinha me dado uma conta da Caixa uma vez para mim. Eu depositei uma oferta para o Senhor lá. Eu falei, meu Deus. Senhor, é o meu almoço. Aí eu
Ainda via o saldo pelo telefone, né? Liguei lá, aí tinha R$ 700 na conta. Aí eu falei, amor, nós não vamos comer em casa hoje não. Aí passei na casa da minha sogra, peguei ela, que ela morava na 1700, falei, vamos comer num restaurante aí. Aí nós fomos e comemos. Eu voltei para casa, eu falei, meu Deus, Senhor, ontem a gente não tinha nada, acordamos sem ter nada. Outra vez, a gente morava em Várzea Grande, não tinha nada lá. E a gente pensou, falou, meu Deus, nós vamos comer hoje. Aí, a Adriana e a Lucilene já eram os nossos discípulos amados, né, que andavam com a gente. Eu não tinha nem gasolina, amado, para sair de casa. Aí o Adriano acho que viajou, não foi? Viajou. E eles tinham comprado um voucher para ir lá no Morro dos Ventos comer peixe. E se não fosse naquele final de semana... Aí a gente lá, né? Porque eles não sabiam dessas lutas nossas. Aí a Lu liga para a Fernanda dizendo, olha, vamos lá. Aí, né, tinha um problema do combustível. Aí a Lu pegou e falou assim, não, eu pago o combustível também. Eu falei, oh, meu Deus. Aí eu lá no mirante do Morro dos Ventos, olhando, falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, Senhor. Eu não sabia o que eu ia comer hoje de manhã e aonde eu estou agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ama tanto assim. Eu estou te contando isso, querido, porque Deus cuida de nós. A gente não precisa ajudar Ele, entende? A gente não precisa ajudar. Você não precisa, a igreja não precisa ser preta para você ser abençoado. Amém? Não precisa ter uma fumaça aqui para você saber que o Espírito Santo está aqui. Amém? Não precisa ter um jogo de luz aqui para você se emocionar. Não, não é isso, porque o Espírito Santo não é uma percepção, não é uma impressão. É verdadeiro. E Deus está querendo que a gente desentulhe os poços. Desentulhe os poços. Desentulhe os poços. Desentulhe os poços. Na minha caminhada cristã, nossos poços estavam sendo entulhados. Quando eu falei que nós começamos a nos relacionar com a palavra de Deus de forma diferente, nós desentulhamos os poços. E nós podemos voltar lá atrás no início. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, Senhor, para a minha vida. Não era isso que estava sendo colocado. Era isso que eu estava conversando, acho que a primeira vez que a Leninha veio aqui. Eu falei, é isso. Foi isso que nós experimentamos há 30 anos atrás. E que acabou, que deu lugar para outras coisas, invenções. O Espírito Santo é verdadeiro, amado. E aí eu quero, para a gente poder encerrar, no culto do Geração Kids, foi culto da família, foi conectando gerações. E o versículo que foi usado foi o versículo 6, né, do capítulo 4 de Malaquias. Eu quero que você abra em 1 Reis, capítulo 19. E eu vou te mostrar algo tremendo que o Senhor ministrou no meu coração hoje a respeito disso. No Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, acha 1 Reis aí. No nome de Jesus. 1 Reis 19. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Amém? Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha, antes do grande dia do Senhor. Então, quando será isso? Nos nossos dias. É nos nossos dias, é agora. Deus está dizendo
eu lhes enviarei o profeta Elias. Ou seja, Deus vai falar através do profeta Elias. Através do profeta Elias. Porque tem gente que pensa assim, Elias vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, de repente vai aparecer um carro de fogo trazendo Elias, estou chegando para poder pregar. Isso daqui não é isso que vai acontecer, amado. O que Deus está dizendo é o seguinte: eis que lhes enviarei o profeta Elias. Ou seja, o que Deus já fez, já falou na vida do profeta Elias, ele vai usar nos nossos dias para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso? Desentulhar poço. Coração dos pais aos filhos. Vai ter líderes, vai ter pastores, vai ter crente velho que se desviaram do propósito original do Senhor. E eles vão ver nessa nova geração que o Senhor está levantando de adoradores, a verdade, e eles vão se converter a esses filhos. E os filhos, esses filhos, o que eles estão fazendo? Eles estão se convertendo aos pais. A igreja, o ministério que nós fazemos parte, eu e a Leninha, eu e o Elismar, 30 anos eu fiz, agora de caminhada, fiquei 18 anos. Durante os primeiros anos foi maravilhoso. Mas os outros anos depois não tinha nada a ver com aquele amor maravilhoso, com aquele mover maravilhoso. Entende? Então meu coração, quando veio para cá, que o Senhor colocou isso aqui em mim, Ele converteu o meu coração do filho ao pai, lá atrás. E a gente procura a viver a palavra de Deus com aquele exemplo que nós recebemos lá atrás, não com o que veio depois, porque o que veio depois foi poços entulhados. Entende? Sim ou não? Aí você pergunta, você falou, o que tem a ver o primeiro livro de Reis, pastor? Eu vou te mostrar. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, qual é o profeta que é usado aí? É o profeta Elias. Então olha o que Deus diz, a partir do verso, deixa eu ver aqui, 9, diz assim, 19, verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava quem? O Senhor. Aí olha a frase seguinte. Como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o quê? O Senhor não estava onde? Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Algumas versões dizem uma brisa suave. Outras dizem um cicio delicado e suave. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho,
para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Verso 17. E há que ser que o escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Verso 18. Olha só. Também eu fiz ficar em Israel, o quê? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Só até aí. Amado, o que eu quero dizer para você? O que Deus está falando aqui? Para aquela palavra lá de Malaquias. Deus está falando aqui, existem movimentos diante do Senhor, que falam que é do Senhor. Movimentos. E o primeiro movimento aqui impressiona, porque é um vento forte, que despedaça as penhas, que impressiona qualquer que vê. E qualquer que vê vai dizer, é de Deus. Porém, o quê? O Senhor não estava no vento. Não estava no vento. Depois do vento veio o quê? Um terremoto. Tem outros movimentos que abalam tudo. Que grita, que impõe, que diz, que fala em nome de Jesus. Quando eles falam, tudo treme. Porém, a Bíblia está dizendo o quê? Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, o quê? Um fogo. O fogo é o terceiro. Por que será? Amado, eu nunca vi uma geração falar tanto de fogo. De fogo. Vem com o teu fogo, enche do teu fogo, me queima. Fala fogo, 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 fogo. Um grande fogo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus também não estava onde? No fogo. Mas a Bíblia está dizendo algo aqui. Que depois do fogo veio o quê? Uma brisa suave. Uma voz delicada e suave. Um cicio delicado e suave. Isso, querido, não significa que é um povo mansinho, que fala, mas como você é bonitinho, maravilhoso, macio. Porque quando veio essa brisa, o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Elias? Elias saiu, Elias se colocou, ele colocou a capa dele, ele se revestiu de autoridade, ele se posicionou ali. Está certo que a oração dele não ajudou muito depois, mas ele se posicionou diante de Deus. Mas ele se posicionou como? Diante de quê? Não é porque era macio. Aqui não fala de maciez. Aqui fala de quê? De insignificância. Um monte de gente olhando para algumas igrejas e fala, não, eu não preciso me preocupar com esse povo não fala coisa com coisa, são irrelevantes. Entende? São irrelevantes. Ah, não, esse povo aí, geração eleita, olha o tanto de membro que ele tem, é só um pouquinho de gente, não, a gente precisa, não, olha, nem vai atrás do apoio daquele povo lá, glória a Deus por isso. Ah, porque lá a gente não vai ter muito voto, não, não pode, não, é pequeno, amado. Mas diferente do fogo, diferente do terremoto e do vento forte, Deus está na brisa suave. Deus está no meio do pequeno. Mateus 11:25, glória seja dada, meu Pai, ao Senhor, Pai,
porque tu escondeste essas coisas dos nobres, dos sábios, dos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Aí, ali não está falando de criança. Pequenino é o quê? É nós mesmo. É nós. Somos nós. Amém? É nós, amados. Somos nós. Somos nós. Então, o que está falando aqui, querido? Que o nosso coração está sendo convertido aos nossos pais. O coração dos nossos pais, você tem muito grandão aí que vai olhar para nós e não vai entender. Por quê? Porque os poços deles estão entulhados, mas o nosso não. O nosso não. O nosso não vai ficar entulhado. Amém ou não amém? O nosso não vai ficar entulhado. O nosso não vai ficar entulhado. Porque nós não vamos inventar. Nós não vamos inventar. Deus fala lá no capítulo 7, se não me engano, no versículo 28 de Eclesiastes, Deus fez o homem justo e bom, porém ele procurou muitas invenções. Nós não vamos deixar entulharem os nossos poços. E os que foram entulhados, nós vamos desentulhar eles. Nós não vamos nos apartar da direção que Deus nos deu. Não vamos desistir da promessa. Nós não vamos, de forma alguma, permitir que Satanás mude aquilo que o Senhor já fez perfeito para as nossas vidas. Amém? No nome de Jesus, eu quero que você fique de pé, amado. No nome de Jesus.